Posso confiar na Bíblia. Dizer apenas que pode e que confia é muito fácil. Mas nós queremos saber por que eu confio, né? Por que eu confio na Bíblia? Então nós vamos trazer respostas aqui hoje para esta pergunta. É uma coisa importante que eu preciso falar antes de iniciar. Eu preciso que todos prestem atenção. Todos, por favor, voltados aqui para a palavra, porque se a gente sair de casa para vir na igreja, dispersar, distrair, conversando, dando atenção para outras coisas, eu acho que é tempo perdido, né? Melhor ficar descansando. E aí você desvaloriza o seu tempo e desvaloriza o tempo do ministrante que passou o dia todo preparando para falar com vocês. Então vamos nos valorizar. E o que você vai aprender hoje é importante para a sua vida. E eu quero que você saia daqui abençoado. Mas você precisa voltar-se para o entendimento da palavra de Deus. Por que posso confiar na Bíblia? Quando a palavra de Deus resiste ao tempo, às críticas e continua transformando vidas. Quando a palavra de Deus resiste ao tempo, às críticas e continua a transformar vidas. E eu anotei algumas observações iniciais aqui. Por quê? Porque eu achei interessante como que nós confiamos ou damos valor em coisas que deveríamos desconfiar. E aquilo que às vezes nós deveríamos acreditar, nós colocamos desconfiança. Porque os nossos dias, a nossa geração, nós temos uma confiança quase em tudo, né? Nós confiamos em pesquisa científica, né? Ah, foi o cientista tal. Nós confiamos em mapas digitais. Ó, o GPS diz vira à esquerda, você vira sem nem olhar se é contramão. Ah, mas é contramão, mas o GPS diz que é para me virar à esquerda, eu estou obedecendo. Confiamos em mapas digitais, confiamos em sistema bancário, porque quem tem dinheiro coloca tudo lá. Nós confiamos em medicamento que nós nunca produzimos. O médico falou que é bom, então eu vou tomar. Sabemos nem que, às vezes é farinha de trigo, né? Mas o médico falou que é bom. Ó, aquele vermelhinho é que sara. Então eu vou tomar o vermelhinho. Ó, safrão com mel é uma bênção. Toma safrão até ficar amarelo. Confiamos. Você a maioria das coisas que nós acreditamos, elas são crendices, né? Porque a minha avó falou assim. A minha avó disse que se eu tomar leite e chupar manga, eu vou morrer. Olha, e ela contou a história que morreu uma vizinha dela. E a gente vai acreditando em tudo isso. E aí, quando você chega em casa e alguém põe no liquidificador manga e bate com leite, você faz misericórdia. Como é que toma um troço desse? Quantos já morreram? Então, nós começamos a acreditar em coisas que os outros falam. E nós não vamos a fundo pesquisar. Então, nós precisamos, além de confiar na palavra, mas confiar na palavra com base. Nós precisamos procurar o porquê. Nós temos informações disponíveis e nós precisamos, então, aprofundar nessas informações. Se nós somos preguiçosos para buscar conhecimento, nós vamos viver de opiniões dos outros. Viver de opiniões dos outros. O Júnior quer vender uma peça lá, ninguém compra. Aí ele diz, olha, ela é boa para poder deixar o carro mais veloz. Aí ele vai vender igual água, porque todo mundo quer um carro veloz.
mas aquilo não é nada, é só para ele vender a peça. Então, não é que ele faz isso não, é só um exemplo. Então nós precisamos buscar o conhecimento. Não, por que essa peça faz? Qual que é o resultado? Ah, mas vendedor não tem tempo, então não é vendedor, né? Porque precisa. Nós precisamos saber o porquê de muitas coisas. E a palavra de Deus nos traz provas da ineficácia, da eficácia dela. Ela traz, e nós temos bases. Não é só porque a religião diz que a Bíblia é a palavra de Deus. Não, por que a religião diz que a Bíblia é a palavra de Deus? Porque então aí nós vamos aprofundar, buscar conhecimento. Mas aí nós temos dificuldade de confiar justamente no livro que atravessou milênios transformando vidas. Mas agora eu estou em dúvida. Qual que é as frases que nós mais ouvimos? A Bíblia foi alterada? A Bíblia foi escrita por homens. Alguns ainda dizem, né, comedor de feijão. Quem não é, né? Outros dizem assim, mas cada um, ou cada religião tem seu livro. Existem muitas traduções. Outros dizem, mas a Bíblia já está ultrapassada. Essas perguntas que nós ouvimos, essas dúvidas que nós ouvimos, elas não devem nos assustar. Pelo contrário, porque a nossa fé cristã nunca deve ter medo de perguntas sinceras, né? Se são perguntas sinceras, nós não devemos temer ou assustar, porque tem respostas. E nesta noite nós veremos que a nossa confiança na Bíblia, ela não está baseada em religião, em tradição, mas em evidências históricas, anote isso aí, evidências históricas, coerência teológica e principalmente na própria revelação de Deus. Nós vamos, o tempo que nós temos aqui, nós vamos descobrir e aprender que nós confiamos na Bíblia porque ela traz evidência histórica, porque ela tem coerência teológica e porque ela é a própria revelação de Deus, e Deus, em Cristo Jesus, confirma a veracidade da palavra de Deus. O primeiro ponto que nós vamos falar, ele tem um subtema assim: a Bíblia foi realmente inspirada por Deus ou apenas escrita por homens? Mas aí nós temos resposta aonde, pastor Júnior? Na própria Bíblia. Quando nós lemos 2 Timóteo, capítulo 3, o verso 16 e o 17, a própria Bíblia, Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, a própria Bíblia, ela responde a primeira pergunta que nós fizemos aqui: ela realmente é inspirada por Deus ou apenas escrita por homens? Nós vamos caminhar juntos aqui, nós vamos descobrir algumas coisas nesse sentido. Porque Paulo afirma que toda a Escritura é inspirada por Deus. A palavra grega aqui utilizada é teopneustos, né? Que significa literalmente soprada por Deus. Como que a Bíblia foi escrita então? Deus soprou nos ouvidos dos escritores o que ele queria que eles escrevessem. Deus inspirou os homens para que eles escrevessem aquilo que era a vontade dele de estar na palavra de Deus. Mas isso não significa que Deus simplesmente ditou palavra por palavra aos escritores, para que eles fossem como só uma máquina, né? Deus fala e eu escrevo só aquilo, as palavras que eu ouvi. Tá? Isso não tem coerência. Porque nós sabemos que cada escritor, que cada um dos autores que está o seu nome, ou que foram reconhecidos como escritores de parte da Bíblia, eles têm as suas peculiaridades, suas opiniões. A inspiração bíblica
É a ação sobrenatural do Espírito Santo conduzindo homens reais, com suas personalidades, com a sua cultura, com o seu estilo literário, seu vocábulo, para registrar exatamente aquilo que Deus desejava comunicar. Vocês já olharam ou perceberam, ao ler a Bíblia, que cada escritor tem uma forma de expressar o seu escrito, que ele tem uma peculiaridade, aquilo é individual. Quando a gente acostuma ler Bíblia e ler a Bíblia toda e vai lendo, e quando você começa a ler algum livro de Paulo, você não precisa nem se preocupar ou perguntar, você sabe que foi Paulo por causa da forma, como ele introduz o texto, como ele começa, como ele escreve as coisas. Ele tem a sua peculiaridade que é comunicada na sua escrita. E Pedro explica isso com muita clareza, né? Nós temos aqui 2 Pedro 1:20, foi o que foi lido aqui. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Não provém de particular elucidação. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Duas verdades aqui centrais neste texto. Homens escreveram, mas Deus dirigiu. Homens escreveram, mas Deus dirigiu. Nós estamos escrevendo a nova revista da Escola Bíblica Dominical do próximo trimestre. E nós temos 9 escritores. E eles empolgaram ali para poder ser escritor, e eu acho bom, né? Muito bom. Aí mandaram a matéria para mim. Pastor, está pronta. Mandei. Aí eu ponho lá na edição e mando de volta para eles 6 páginas para eles corrigirem. Eles mandam 3, eu mando 6 só para corrigir as 3. Porque não é só falar o que quer. Né? Não é que eles estão fora do tema, mas existe uma edição, existe uma forma, existe uma visão, um propósito, e que precisa encaixar uma com a outra. Então, nós vemos aqui que os homens escreveram a Bíblia, mas quem dirigiu? Deus. Deus conduziu tudo o que ele queria porque Deus queria se revelar através da palavra. Então ele dirigiu, diga, olha, faça isso, escreva isso, e quando você faz isso, você está revelando quem eu sou. E o resultado é uma palavra plenamente confiável, porque ela tem direção de Deus. E nós temos aqui um pequeno resumo que diz: a Bíblia possui 2 autores. Então a Bíblia possui 2 autores, humano e divino. Por isso encontramos diferentes estilos literários. Isaías escreve diferente de Lucas, Paulo escreve diferente de João. Mas nós encontramos uma unidade extraordinária. São cerca de 40 ou mais escritores que escreveram a Bíblia, e a escrita da Bíblia, do início de Gênesis até o Apocalipse, teve uma duração de mais de 1.500 anos. Não foi escrita todos escrevendo de uma vez só, não. Um tempo de 1.500 anos, a partir de 3 continentes diferentes: Ásia, África e Europa. E em 3 idiomas também, hebraico, aramaico e grego. E mesmo assim, preste muita atenção nisso, 40 escritores, 1.500 anos de diferença, um do outro, do primeiro para o último, em 3 continentes, Ásia, África e Europa, em 3 idiomas, hebraico, aramaico e grego, e mesmo assim existe uma única história, a história da redenção em Cristo. E isso dificilmente seria explicado apenas por esforço humano. Não tem como alguém lá na Ásia, alguém lá na Europa escrever a mesma coisa por coincidência, e levar tudo no mesmo sentido, no mesmo propósito, se não for dirigido, inspirado pelo próprio Deus. John Stott escreve:
A autoridade das Escrituras repousa sobre a autoridade de Deus, porque Deus não mente nem se engana. Sua palavra é completamente digna de confiança. Então, um escritor famoso, alguém trouxe esta frase: a autoridade das Escrituras repousa sobre a autoridade de Deus. Ela tem a autoridade de Deus porque Deus não mente e nem se engana. E a sua palavra é completamente digna de confiança. Pastor, mas sabendo disso, o que muda na minha vida? Até onde o senhor falou aqui, o que isso traz de mudança na minha vida? Traz algo importante. Se a Bíblia fosse apenas um livro humano, poderia ser ignorado, porque nós discutimos ela, né? É um livro. Esse autor falou isso aí, mas eu não concordo com ele. Mas não. Se nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus inspirada por Deus, ela não apenas informa a nossa mente, ela transforma a nossa vida e se torna autoridade para a nossa fé e prática. Então muda alguma coisa. Quando eu passo a crer que a Bíblia é a palavra de Deus, é inspirada por Deus, Deus usou homens para poder trazer os escritos que era a vontade dele, ela não passa agora, não é mais um livro comum, ela é uma inspiração de Deus, uma revelação do próprio Deus, da sua vontade, e que isso agora torna autoridade para a minha fé e para a minha prática de vida. É a palavra de Deus. Vamos para o tópico 2. Se alguém durante a ministração tiver alguma dúvida, alguma pergunta, procure a secretaria e passa lá por escrito e envie para nós. Amanhã nós vamos passar o dia respondendo também dúvidas que vai estar lá na enquete nas redes sociais. O ponto 2 aqui. A autoridade suprema e inerrante da palavra, acima de sentimentos e de novas profecias. Isso aqui é muito profundo. A palavra de Deus está acima dos nossos sentimentos. A palavra de Deus está acima dos nossos sentimentos. Nós vivemos em uma cultura movidos por sentimentos e impressões sensoriais. Prestar atenção nisso? O sentimento tem dominado muitos ambientes, mas a nossa fé não é baseada no que sentimos. Você precisa aprender isso. A sua fé não se baseia no que você sente. A sua fé se baseia no que está escrito na palavra. É a palavra de Deus que é a base da sua fé, da minha fé. Se nós dependêssemos de sentir a presença de Deus para saber que Ele está conosco, nós seríamos oscilantes, né? Porque nós mudamos de sentimento. Quando nós estamos numa festa, nós alegramos. Nós vamos num velório, nós choramos. Nós vamos para pescar, tem gente que fala até em língua estranha. E nós vamos trabalhar, chora. Sentimentos. Então, se a nossa fé basear em sentimentos, nós vamos ter uma fé, e tem crente assim, né? Almático, sentimental. Tem dia que ele está dando paz do Senhor, e da paz do Senhor dele já fala língua estranha. Ele dá a paz do Senhor lá, bacabachérias, e já fala. Mas tem dia que passa por você e vira as costas e nem te cumprimenta. Sentimento. Hoje ele está bom demais, amanhã ele está dos avessos. Hoje ele está espiritual, amanhã nem a carne chega perto dele. Está pior. Então, não é sentimento. O sentimento não muda a nossa fé. Eu posso estar vivendo um momento triste, é um estado de emoção. Eu posso estar num momento alegre. Eu posso estar passando por dificuldades, mas a minha fé continua a mesma. A minha fé não muda, não oscila, porque a minha fé não está baseada no que eu sinto. Eu estou sentindo uma alegria tão grande no meu coração, é porque Deus está aqui. Ele está também. Mas hoje eu estou chorando uma tristeza e Deus não, Deus está também. Não é o sentimento que vai afastar o nosso Deus. A palavra inerrante garante a realidade divina mesmo quando as emoções se calam. E aí a gente aprende a orar, pastor Júnior. A gente aprende a orar quando nós descobrimos que Deus não depende, ou para estar, ou para sentir, ou para acreditar, ou para ter a certeza, não depende de sentimento, não depende do que está vendo. A gente ora diferente.
Porque às vezes a gente vai orar e espera um sentimento para poder se alegrar, espera um sentimento para dizer: Senhor, é isso que eu estou sentindo, eu estou vendo algo, eu estou sentindo que o Senhor vai fazer algo. Não, eu já começo a orar dizendo: Senhor, não estou vendo nada, não estou sentindo nada, mas a tua palavra diz que o Senhor faz. Então, se a tua palavra diz que o Senhor faz, eu não preciso sentir nem ver, a tua palavra é suficiente. Então não é sentimento, é a palavra. Já pensou se Ezequiel esperasse sentir alguma coisa para mandar aquele vale de osso seco viver de novo? Eu não ia sentir nunca. Olhar para um monte de osso seco e dizer assim: estou sentindo que Deus vai fazer algo aqui. Está nada. Conversa. Está sentindo nada não. Ah, mas Deus mandou eu profetizar. Aí é diferente. Eu estou sob a ordem da palavra de Deus. Eu não preciso sentir, mas se Deus falou, está falado. Ele é autoridade. E Deus fala com a sua igreja e com o seu povo hoje através da palavra, da Bíblia. Por isso eu preciso tê-la como base da minha fé cristã. Exemplo da presença. Jesus não disse: se vocês sentirem um arrepio, eu estarei lá. Foi isso que ele disse? Ó, se você sentir um arrepio, que tem crente que gosta de uns arrepios. Ó, estou sentindo, ó, o Espírito Santo está aqui, ó, chega, arrepiei. Conversa. A gente arrepia por frio, por cócega, por medo, arrepia por várias coisas. Mas a palavra não diz: se você sentir um arrepio, eu estarei lá. O que diz Mateus 18:20? Jesus declara solenemente: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estou no meio deles. A palavra diz e ela garante. Não é arrepio, não é sentimento. A palavra de Deus garante. Se a Bíblia diz que Ele está presente, quando nós estamos reunidos em seu nome, Ele está presente. E a fé repousa na fidelidade da palavra e não na volatilidade dos nossos sentimentos. É a palavra que é a base da nossa fé e do que acreditamos. Não é só: pastor, mas e o sentimento? O sentimento, ele é bom, é algo que Deus nos deu. Mas quando não vem o sentimento, nós continuamos acreditando da mesma forma e não duvidamos daquilo que Deus disse através da sua palavra. A suficiência da palavra. Nenhuma profecia ou experiência humana pode substituir as Escrituras. E aqui pesa algo ainda muito mais poderoso. Nenhuma profecia, preste atenção nisso aqui, nenhuma profecia, nenhuma visão, nenhuma revelação ou alguma experiência, por mais extraordinária que pareça, pode se colocar acima ou ao lado da Bíblia Sagrada. Nada. Pastor, mas o senhor não sabe o que Deus me mostrou. Está na palavra? Tem base na palavra? Amém. Não tem, irmão? Eu estava delirando. Não é Deus. Porque se não tem coerência com a palavra, não tem Deus. Pastor, mas o senhor não sabe a experiência que foi. Não quer nem saber, porque está fora da palavra. Não tem discussão. Nós não vamos discutir alguma coisa que não está baseada na palavra. Porque não tem revelação, não tem visão, não tem profecia, não tem experiência que possa substituir a palavra de Deus. A palavra é suficiente. A palavra, ela é suficiente, não pode ser substituída. Em nada. Em nada. A palavra de Deus precisa estar no centro e ela é a base de todas as outras coisas que nós vivemos. A palavra de Deus é a nossa regra final de fé e prática. Se uma visão ou suposta profecia contradiz a Bíblia, ela deve ser rejeitada imediatamente. Se contraria a Bíblia, está fora. Não tem Deus nesse negócio. Pode ter vontade humana, pode ter vontade, desejo, sentimento, mas não é da parte de Deus. Nenhuma experiência espiritual pode substituir a palavra de Deus. O apóstolo Paulo fez um alerta solene sobre essa questão, sobre a suficiência do Evangelho. E ele traz em Gálatas capítulo 1, verso 8, ele traz um texto dizendo: mas ainda,
que nós mesmos, Paulo estava dizendo dele mesmo, ou um anjo do céu, olha onde Paulo foi. Paulo estava dizendo, se eu voltar aqui, ou se um anjo descer do céu e vos anunciar outro evangelho, ou trazer outra palavra, além do que você já tem anunciado, seja maldição, seja anátema, desconsidera. Isso não vem de Deus. Não tem outra palavra, não tem outro evangelho, não tem outra base a não ser esta palavra. Se vocês ouvirem de nós mesmos ou de um anjo que descer do céu, desconsidere, porque essa é a palavra que vem de Deus para as vossas vidas. Paulo escrevendo aos Gálatas. O apóstolo Pedro também, após presenciar uma transfiguração de Jesus no monte, ele afirma que a palavra escrita é ainda mais firme do que essa experiência mística. O que está escrito em Pedro 1,19? E temos ainda mais firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que ilumina em lugar escuro. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus que é suficiente. As profecias, o que traz aqui a autoridade suprema e inerrante da palavra de Deus? A suficiência da palavra, ela está acima dos sentimentos, e as profecias cumpridas, a prova inerrante da vontade de Deus. Se você leu a Bíblia, ou se você já teve a oportunidade de ler toda a palavra de Deus, você vai descobrir que uma das maiores provas da inerrância bíblica é o cumprimento exato das profecias ao longo da história. E nós vamos citar apenas um exemplo prático para vocês. O Antigo Testamento contém centenas de profecias detalhadas sobre o Messias, correto? Os profetas, desde Gênesis, não está escrito. Lá nos primeiros capítulos de Gênesis já se refere ao filho da mulher, que é Jesus. A promessa sobre Jesus, os detalhes sobre Jesus, estão em todo o Antigo Testamento. E nós vemos o seu nascimento, está tudo na Bíblia. Antes dos acontecimentos acontecerem, já estava decretado, já estava escrito na palavra de Deus. O nascimento de Jesus, que seria em Belém, está na palavra. A sua linhagem já estava na palavra. A sua traição por 30 moedas de prata já estava na palavra. A sua morte na cruz e a sua ressurreição já estava registrado na palavra. E isso séculos antes de Jesus nascer. Estava tudo profetizado, tudo relatado na palavra de Deus. E se cumpriu, vírgula por vírgula, palavra por palavra, do jeito que ela foi escrita. Por quê? Porque foram homens que escreveram, mas foi Deus que deu a inspiração do que ia acontecer e que precisava estar escrito. O cumprimento perfeito e histórico dessas profecias em Jesus demonstra que a Bíblia tem origem puramente divina. Isaías, no capítulo 46, ele diz assim: lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Aqui vem o que ele quer revelar, que anuncia o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Quem pode fazer isso? Que anuncia o fim antes do princípio. Deus está dizendo: eu sou Deus e não há outro. Eu anuncio o fim antes de dar início. Que coisa tremenda, né? Anunciar o fim de algo antes daquilo nascer. Deus está falando, a Bíblia está falando da revelação de Deus, que Jesus ia morrer 700 anos antes dele nascer. Por isso o profeta está dizendo aqui: olha, sou eu Deus, não há ninguém semelhante a mim. Eu anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Já está revelado pela palavra de Deus. Ponto 3. A Bíblia foi alterada ao longo da história? É uma pergunta. Porque muitos acham que a Bíblia foi
alterada. E hoje nós temos uma Bíblia que alguém inventou. Nós vamos descobrir algo aqui. Essa talvez seja a dúvida mais comum da atualidade. Essa pergunta, e principalmente por alguns intelectuais, a Bíblia foi alterada ao longo. Muitos imaginam que os textos bíblicos, porque passaram por muitas traduções, que vieram de tempo em tempo, a sua mensagem original perdeu. E se perdeu e tem muita coisa que foi alterada. Mas será que isso corresponde com os fatos? Será que a Bíblia foi alterada? Aí nós vamos pensar conosco. Como que era feito para manter uma história, para não perder a sequência de uma história antes de ter a escrita? Como que fazia, Júnior? O que a Bíblia diz? Senta com a família e conta a história e faz um marco. Deus fez isso lá na travessia do Jordão, né? Vocês atravessam e colocam um monte de pedra. Porque todas as vezes que alguém perguntar, o que é esse monte de pedra? Vocês vão dizer, porque Deus nos fez passar esse Jordão a seco. Então era contada a história. E agora depois que veio a escrita, começou a escrever aquilo que se passava. E a Bíblia não conta só o passado. A Bíblia fala dos acontecimentos, mas a Bíblia traz também coisas que ainda estão acontecendo e que vão acontecer. Profecias que foram relatadas na Bíblia, que ainda vão ter o seu cumprimento. Mas a mensagem, se Deus que faz as coisas e anuncia o fim dela antes delas serem criadas, que anuncia a morte de alguém antes dela nascer, será que Deus, que teve todo o cuidado de orientar 40 escritores durante 1.500 anos, em 3 continentes diferentes, em 3 línguas diferentes, ia permitir que a sua palavra fosse alterada, fosse adulterada, e que ela agora fosse uma palavra falsa? O mesmo Deus. E olha que a Bíblia, a palavra de Deus, teve perseguições. Eu não vou entrar na história, nem anotei, mas teve pessoas e reis que se levantaram e mandaram juntar todas as Bíblias e mandou queimar. Era para acabar. Não pense que ela não teve perseguição. E eu gosto muito de assistir, eu acho que já assistia umas 2 ou 3 vezes, aquele filme de Eli, né? O camarada que sai, porque tem que levar a Bíblia para um lugar que ela vai ser multiplicada. E quando chega lá, ele sabe a de cor, de tanto ler. Cego, mas ele não faz leitura. Na hora que pede ele para entregar a Bíblia, ele já tinha até perdido ela, ele adoece, leva um tiro, morrendo, e deitado começa a dizer, Gênesis, escreve toda a Bíblia. Então, o cuidado de Deus é extraordinário. O cuidado de Deus, ele está acima daquilo que nós pensamos. E a Bíblia responde essa pergunta também. A Bíblia foi alterada ao longo da história. O que a Bíblia diz sobre isso? Seca-se a erva. A Bíblia não fala, mas o microfone acabou a bateria. Seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. O mesmo Deus que usou pessoas para escrever dentro de uma inspiração, é o mesmo Deus que vai e cuidou e está cuidando e não permite que a sua palavra possa ser alterada. Que diz Mateus 24:35, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Então Deus, ele se responsabiliza pela sua palavra. Deus se responsabiliza por aquilo que Ele próprio criou, por aquilo que Ele próprio inspirou os homens a fazer. Essa promessa, ou essas promessas garantem que Deus preservaria fielmente a sua mensagem ao longo dos séculos. Evidências históricas, nós temos, qual que é a evidência histórica disso?
existem milhares de manuscritos antigos do Novo Testamento, mais de 5.800 manuscritos em grego guardados, que é a tradução, que foram traduzidos, né? Tirados desses manuscritos e traduzidos e incorporados à palavra de Deus, que prova. Então, nós temos evidências históricas, manuscritos que são originais, que foram recuperados, estão guardados, que prova a existência da palavra e da sua originalidade. Então nós não precisamos ter dúvida disso. A Bíblia não foi alterada. Além de traduções antigas citadas pelos primeiros cristãos, ao comparar esses documentos, os estudiosos identificam pequenas variantes. Ah, mas o original não diz isso. Mas quando você faz um apanhado de todas as coisas, o contexto histórico, toda a parte se resume que pode até haver algumas palavras que foram traduzidas de maneira equivocada, mas o geral não muda o propósito, não muda a essência do que está sendo escrito. Nós descobrimos, estudando, vou dar um exemplo para você, que o salmista, lá no Salmo 23, quando o salmista expressou lá, o Senhor é o meu pastor. E o que é que o tradutor escreveu? E nada me faltará. A história, os estudiosos dizem que ali foi um sentimento do tradutor. O texto original não diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O texto original diz, o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Porque, quem sabe, a pessoa que estava fazendo a tradução era materialista, né? Ele estava pensando em coisas. Ele estava dizendo, olha, o Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. Ele estava pensando em ovelhas, ele estava pensando em comércio. Mas o original estava dizendo, o Senhor é o meu pastor, Ele não me faltará. Qual a diferença disso? A diferença simplesmente é de um pensamento de coisas para um pensamento de Deus. Se Ele não me falta, vai me faltar as coisas? Então, não há diferença, são coisas que alguém questiona a Bíblia e não muda a essência dela. Não muda a essência dela. Eu prefiro o original, né? O Senhor é o meu pastor, Ele não me faltará. Porque se eu tenho Deus, até porque o contexto vai expressar isso, né? Se eu andar no vale de sombra da morte, não temerei mal algum, porque se o Senhor está comigo, nada me... Então quer dizer, é Ele, a presença dEle que faz a diferença. Não é as coisas que Ele pode dar. É Ele, se Ele está conosco. Então nós precisamos ter esse entendimento de que quando alguém questiona algum texto da Bíblia, é simplesmente para trazer confusão na mente das pessoas. Porque a Bíblia, ela se revela por si só. As evidências para os escritos do Novo Testamento são muito mais abundantes do que qualquer outra obra de literatura antiga. F.F. Bruce afirma isso. Não existe nenhuma literatura antiga que tenha mais evidências históricas de escritos antigos do que a própria Bíblia. Então, nós temos evidências históricas. E o que isso muda na minha vida? Quando abrimos a Bíblia hoje, podemos fazê-lo com confiança. Não estamos diante de uma mensagem perdida ou corrompida, mas diante da palavra que Deus preservou para conduzir o seu povo em todas as gerações. A palavra de Deus continua sendo confiável. As evidências históricas comprovam isso. Nós temos alguns questionamentos que querem tirar a veracidade dos acontecimentos históricos, mas eles falem por si só. As pessoas querem dizer que a travessia do Mar Vermelho, ela não foi como está na Bíblia, porque ali, naquele lugar que eles atravessaram, na travessia do Mar Vermelho, a água ali, o lugar mais fundo, dava na canela.
Então o povo atravessou ali porque era raso, não precisou de aquele milagre lá, a invenção da cabeça do escritor. Mas aí nós podemos fazer a pergunta, né? Então como que o exército do Egito morreu todos numa água dando na canela? O povo passou, porque a água estava na canela. Mas aí veio um exército de carros e cavaleiros e morreu afogado numa água de 30 centímetros. Então não adianta tentar tirar a veracidade da palavra de Deus. E agora, recentemente, há uns 10 anos atrás, eles encontraram ossos, né? E fizeram fósseis, né? E encontraram lá ossos do filho do rei, do príncipe, da época em que o povo de Deus saiu do Egito. Encontraram lá provas de que o príncipe que estava comandando o exército morreu lá naquele lugar. Foi encontrado lá restos de ossos dele, comprovado cientificamente que era do príncipe de Faraó. Então, a palavra de Deus continua sendo verdadeira, poderosa, e nós podemos confiar nela sem nenhuma sombra de dúvida. No ponto 4, quem decidiu que livros fariam parte da Bíblia? Porque nós temos, algumas pessoas confundem, né? Tem algumas religiões, e principalmente o catolicismo, que tem 7 livros a mais do que contém na Bíblia cristã, na Bíblia evangélica, na Bíblia que nós usamos. São os considerados livros apócrifos, né? Apócrifos. O Tony sabe até o nome de um deles lá, né? Quem decidiu quais livros faziam parte da Bíblia? E aí nós precisamos deixar isso claro, porque muitos imaginam erroneamente que existia uma reunião que escolheu arbitrariamente: esse vai, esse não vai, esse aqui vai, esse não vai. Quais os livros faziam parte da Bíblia? Na realidade, a igreja não criou o canon. Eles criaram apenas algumas regras que chamavam de canon, para validar aquilo que já existia, aquilo que já fazia parte da igreja, da vida das pessoas, e alguns critérios de reconhecimento que incluíam origem ou autorização apostólica, fidelidade ao ensino de Cristo, uso contínuo universal pelas igrejas. Então, esses livros apócrifos surgiram depois. Por isso eles não fazem parte da Bíblia. Mas existem umas histórias boas lá, né? Que provam que eles foram originais da época. Mas não são livros considerados livros que estão relacionados para fazer parte da Bíblia. Olha o que diz aqui o Wayne Grudem. A igreja não concedeu autoridade aos livros da Bíblia. A igreja reconheceu a autoridade que esses livros já possuíam por terem sido inspirados por Deus. Então, nós temos aqui apenas uma explicação de que a Bíblia, Deus sempre teve o cuidado de resguardar essa palavra. Essa palavra nunca se perdeu completamente, porque quem idealizou, quem inspirou, quem fez com que ela fosse reunida, que ela fizesse parte de um livro só. Vocês sabiam como que era escrito, quando surgiu a escrita, como que era escrito os livros da Bíblia, os capítulos da Bíblia? Não tinha capítulo, né? Existiam as histórias da Bíblia. Mas era uma dificuldade. Se a pessoa quisesse carregar o livro de Isaías, ela tinha que carregar 66 rolos. Aí eu vou para a igreja hoje, eu preciso arrumar uma carroça, porque um carro de carroceria, porque são 63 rolos de livro. Já pensou? 1280 hoje capítulos, né? 1280 rolos para carregar. Então, até nisso Deus cuidou. Foi traduzido, resumido, trazido por capítulo, por versículo, por histórias. Hoje nós temos facilidade. Vamos ler Isaías capítulo 14. Não tinha
um rolo escrito uma parte, o outro continuava a outra parte. Então não tinha separação de versículos, existiam narrativas. É só para trazer um esclarecimento. Existem erros ou contradições na Bíblia? Existem alguns textos, como eu disse aqui, né, do Salmo 23. Existe alguma coisa que o tradutor, não o que foi inspirado por Deus para escrever, mas o tradutor trouxe um entendimento, às vezes, de uma palavra, por um sentimento pessoal também, e ele trouxe ali algo que às vezes não confere 100% aquela palavra, mas não muda o texto, não muda o contexto, não muda os princípios, não muda a essência daquilo que está na palavra de Deus. Então, nós não precisamos nos preocupar com contradições ou erros da Bíblia. Nós não precisamos nos preocupar com isso. Deus garantiu que ela chegasse até nós hoje de maneira que nós possamos fazer uso da palavra de Deus como algo extraordinário para as nossas vidas. E a própria Bíblia vai responder isso, né? O que a Bíblia diz sobre ela mesma? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então não tem como nós procurarmos e ficarmos procurando contradições ou erros na palavra de Deus. Toda a palavra de Deus, isso em João 17. Provérbios 30, verso 5 está dizendo: toda a palavra de Deus é pura. Toda a palavra de Deus é pura. E o próprio Deus, ele responsabiliza para garantir que a sua palavra não seja um livro contraditório para a vida das pessoas. A confiança nas Escrituras não nasce da ignorância, das dificuldades, mas do estudo cuidadoso e reverente do texto. Nós precisamos aprender a estudar Bíblia, buscar conhecimento, fazer pesquisas. Aquele negócio de pegar uma caixinha de promessa e olhar o que Deus quer falar comigo, aquilo já não podia nem ter existido, mas existiu, mas passou. Eu vou agora ver o que Deus quer falar comigo. Pega a caixinha de promessa. Quem lembra desse tempo aí, da caixinha de promessa? Aí é fácil, não é? Porque lá na caixinha da promessa só tem as promessas. Então, não tem como eu viver de caixinha de promessa. A Bíblia é algo real. Outros viveram muitos anos dizendo assim: eu vou abrir a Bíblia e vou colocar o dedo, aonde eu colocar o dedo, o versículo que sair, Deus está falando comigo. É assim que funciona? Não é assim não. Já pensou? Se você abre a Bíblia aqui e Deus vai falar comigo agora, eu vou abrir e vou colocar o dedo do versículo que sair aqui, é Deus falando comigo. Aí você pega lá e lê o texto: e Judas foi e suicidou-se. Não, mas eu vou confirmar, porque Deus vai confirmar. Eu abro outro e aí o texto lá vai e faço o mesmo. É Deus falando isso? E não pode ter essa coincidência? Então, esse negócio de dedinho para procurar versículo, todo o texto bíblico fala com você, mas você precisa ler, pesquisar, buscar a origem, saber o que você está lendo. Não é apenas um texto isolado que vai trazer verdades para que você precisa. Nós precisamos aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. Nós não podemos apenas viver de sentimentos, de caixinha de promessas, ou de colocar o dedo para ver o que Deus quer falar comigo. Abra a Bíblia, procura um texto. Se você tem dúvida de onde começar a ler a Bíblia, começa de Gênesis. Mas é muito grande, então começa de Mateus. Pastor, mas eu gosto de começar nos pequenos, então começa de Judas. 1 João. Mas comece, leia completo, leia Romanos, leia Gálatas, leia Efésios, e vai lendo e buscando conhecimento. Quando você lê o Antigo Testamento, que você lê o Novo Testamento, você vai ver as profecias se cumprindo, a Bíblia se revelando nela mesma, e você vai ficar apaixonado. Até aqueles nomes que vocês não gostam lá de genealogia, se você entender o que é aquilo, o poder que aquilo tem, você vai gostar. Pergunta o pastor Júnior para você ver, ele vai te explicar por que quem estuda a Bíblia gosta. Porque ali revela coisas extraordinárias.
Por que a genealogia de Jesus é poderosa? Vocês encontraram na genealogia de Jesus só pessoas perfeitas? Não, lá tem até prostituta. Está lá. E Deus não tirou. Fez questão que tivesse. Para mostrar que a perfeição não é das pessoas. A perfeição está nele. É o que ele faz. Vamos para o ponto 6. Por que a Bíblia continua transformando vidas? A Bíblia não é apenas um documento antigo. Ela continua viva. Por que a Bíblia continua viva? E continua falando? Você sabe por quê? Que a Bíblia continua viva. E porque a Bíblia continua falando? Porque ela é a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Porque Deus continua sendo Deus. E Ele fala por meio da palavra, da sua palavra. E a própria Bíblia responde também em Hebreus capítulo 4, verso 12, né? Texto muito conhecido. Porque a palavra de Deus é viva e é eficaz. Ela é viva e é eficaz. E é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E se você for lendo, você vai aprofundando ainda mais. A Bíblia não foi escrita apenas para transmitir informações. Eu não leio Bíblia para ter informações. Eu leio Bíblia porque ela me revela Cristo. Esse é o seu centro, Cristo. Em todo o tempo, tanto na antiga como na nova aliança, Cristo é o centro. Da primeira promessa em Gênesis até a consumação em Apocalipse, a história é uma só. Que história é essa? É Deus reconciliando consigo um povo por meio do seu Filho Jesus. É o centro da palavra, é Jesus. Vamos aqui para o testemunho supremo de Jesus. E talvez você chegou aqui com algumas dúvidas, com algumas perguntas. Como essa que foi o tema. Posso realmente confiar na Bíblia? E depois que nós já analisamos aqui a história, os manuscritos, a teologia, a religião, chegamos a um ponto culminante e decisivo para a nossa fé. Nós vamos encontrar na Bíblia a declaração da maior autoridade espiritual e divina que já pisou na terra. O próprio Jesus faz declaração da palavra, da Bíblia. E nós vamos encontrar essa autoridade, que é Jesus, validando as Escrituras. E nós vamos ler alguns textos aqui, três versículos mais ou menos, para você entender que a maior autoridade espiritual que já pisou na terra, que é Jesus, ele se refere à palavra de Deus. Ele se refere à Bíblia. Então não tem como negar aquilo que o próprio Jesus afirmou, que é a palavra de Deus, a palavra do Pai. Vamos lá. Primeiro, Jesus afirmou a inerrância e a verdade absoluta da palavra. Em sua oração sacerdotal, momentos antes da cruz, Jesus declarou que santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É a palavra, o próprio Jesus se referindo em João 17, que a palavra de Deus é a verdade. Jesus afirmou a autoridade e a autorrevelação das Escrituras. Ele categoricamente garantiu a autoridade do Antigo Testamento e apontou que todas as páginas da palavra falavam dele. Vamos ler o texto? João 10, 35, parte B. Continua. Fala o seguinte: as Escrituras ou a Escritura não pode falhar. Aí vai para o capítulo 5, verso 39. Jesus declara: a Escritura não pode falhar. E ele disse: examinai as Escrituras. Já no verso 39, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. As Escrituras aqui é a palavra, é a Bíblia. Examinais a Escritura, porque cuidais ter nela a vida eterna. E aí ele ainda diz mais: e são elas mesmas que testificam de mim. Jesus está dizendo, é a Bíblia, é a palavra, as Escrituras
que traz vocês o conhecimento para a vida eterna. Porque é nela que vocês vão encontrar o testemunho da minha vida. Elas certificam de mim. Jesus se referindo à palavra em João 5,39. Jesus falou a palavra como ele usou a palavra como sua espada nas batalhas. Jesus usou a Bíblia para se defender do inimigo. Quando foi tentado no deserto, Jesus não combateu o inimigo com filosofias humanas, né? Ele não fez mágicas, mas afirmou a sua autoridade dizendo repetidamente: está escrito. Está escrito. Sempre Jesus, ele se referia à palavra. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então Jesus se refere à palavra de Deus. Está em Mateus 4:4. A nossa confiança na Bíblia não repousa apenas no fato de ela ter resistido aos séculos. Confiamos na Bíblia porque Jesus confiou nela, ensinou sobre ela e cumpriu em sua vida e em sua morte e em sua ressurreição. Tudo o que está na Bíblia se cumpriu na vida do próprio Jesus. A Bíblia permanece porque o Deus que a inspirou permanece. Ela continua falando porque Cristo continua vivo. Ela continua transformando, porque o Espírito Santo continua agindo. E quando eu ou você abrir a Bíblia, nós não estaremos lendo apenas palavras humanas sobre Deus. Você estará ouvindo o próprio Deus falar com você, por meio do seu Filho, a palavra viva. Aí você vai ver um vídeo que tem aí nas redes sociais. Alguém chega no pastor e diz: pastor, mas eu queria que Deus falasse comigo. Aí o pastor responde para ele: então lê a Bíblia. Ele diz: mas eu queria ouvir a voz de Deus, então lê em voz alta. É só entender a palavra, a Bíblia é a voz de Deus falando diretamente com o seu povo, falando diretamente com a sua igreja. É porque nós acostumamos tanto em ouvir mensagens prontas, mensagens como se fosse delivery, né? Eu preciso de uma palavra pronta e eu vou no evento para pegar aquela palavra pronta. Eu posso escolher, mas essa palavra, ela precisa ser lida, ela precisa ser meditada. O Salmo 1 vai dizer, né? O que o Salmo 1 vai dizer? Bem-aventurado o homem na lei sua lei medita. É a palavra que precisa ser meditada. Eu não posso apenas. Tem um texto, eu não sei se está em Neemias, está em Esdras, que fala que eles começaram a ler a Bíblia cedo e leu até meio-dia, todo mundo em pé. E não tinha nem púlpito, né? Arrumaram um negócio lá, um tabladozinho, um pallet. Subiu, chuva, sol. Não pararam para tomar café, não foram no banheiro. Porque aqui 1 culto e meio tem gente que vai 5 vezes no banheiro. Problema de bexiga caída. Então, de cedo até meio-dia, ouvindo só, pastor Júnior, a leitura. E não era a leitura do Novo Testamento, dessas histórias boas aqui, não. Era a leitura do Antigo Testamento. Era a lei, eu estava lendo lá os profetas, o Pentateuco, é o que eles tinham. E foram lendo, e foram lendo, e foram lendo, e foram lendo, e as pessoas de pé ouvindo. E chegou ao ponto que foram escutando a palavra, escutando a palavra, escutando a palavra. E o texto diz que começaram a chorar, e a se arrepender, e a confessar os seus pecados. E houve um avivamento, porque alguém ouviu a leitura da palavra. Agora, se o pregador não for bom, não tiver dicção, não tiver um bom som, não tiver um fundo musical, não, a palavra não foi boa, não tinha fundo musical. O pastor não orou por mim, o pastor não me sacudiu, não me balançou, o pastor não pulou ao redor de mim. Não, a palavra de Deus por si só é poderosa.
É porque você não está meditando, não está buscando. Porque você precisa ler e meditar é o mesmo que você alimentar de alguma coisa e depois fazer como os animais. Ruminar, trazer de volta, mastigar de novo, engolir, trazer de volta. Quantas vezes eu preciso até entender o que Deus está querendo falar com você. Nós acostumamos pegar as coisas prontas. Mensagens, frases de efeito apenas. E esquecemos que a palavra de Deus, ela consiste em algo mais profundo, mais peculiar, mais individual, pessoal. Eu preciso meditar na palavra de Deus. Eu preciso alimentar dessa palavra, porque é ela que testifica de Jesus. É ela que traz para mim o caminho que eu deva caminhar para encontrar a salvação. Então, a palavra de Deus é poderosa. E não resta dúvidas que eu posso confiar 100% na inerrante, infalível, poderosa, viva e eficaz palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. É esta palavra que mudou a minha história, que mudou a história de muitos de vocês. Ah, mas eu não sei nem ler, mas ouviu alguém falar da palavra, e ela, só de ouvir falar, é suficiente para mudar a história da vida das pessoas. Porque o poder não está no pregador, o poder está na palavra. A presença não é o arrepio, a presença é você crer o que a palavra está dizendo. Então vamos continuar. Não vamos ser preguiçosos ou vagarosos na busca do conhecimento. Nós vamos terminar na próxima terça-feira a última série, a última palavra da série, as perguntas da Bíblia, das perguntas difíceis, resposta à luz da Escritura. Depois nós vamos voltar com mais um seminário. É a oportunidade de nós nos interarmos, nos aproximarmos, buscarmos conhecimento. Amanhã vai estar na enquete aí, para você fazer a pergunta que você quiser dentro do texto, a dúvida que você tiver, se aprofunde, pergunte, se intere, busque conhecimento daquilo que você não consegue sozinho. Juntos nós precisamos aprofundar na palavra de Deus. Nós temos escola bíblica dominical para ensinar a palavra de Deus. Nós temos os seminários. Nós estamos preparando material para os nossos filhos, para que eles possam crescer firmados na palavra de Deus. Não vamos deixar a palavra de Deus ser apenas mais um livro na nossa estante ou na nossa prateleira. Vamos fazer dela a palavra viva, poderosa, eficaz, que muda a história, que traz avivamento para a igreja. Está aqui na palavra. Chega de preguiça. Busque na palavra o conhecimento de Deus para a tua vida. Busque, porque Deus tem coisas profundas para revelar a nós através da sua palavra poderosa. Pastor, eu trabalho o dia todo em casa. Então compra uma Bíblia falada, coloca no celular, coloca um fone de ouvido. Lava, passa, limpa a casa, faz almoço, ouvindo a palavra. Se o marido chegar para almoçar, ele não vai encontrar não é arroz, não, vai encontrar avivamento. Ah, não deu tempo, o arroz queimou, mas é porque eu estava ouvindo a palavra, alegrei o coração aqui e comecei a sentir algo diferente. Porque a palavra faz isso. O marido não vai ficar nem nervoso, porque quando ele te abraçar, ele vai pegar fogo junto com você. Porque a palavra de Deus é poderosa. Não são superstições, são realidades da palavra de Deus. A palavra de Deus é poderosa. Amém? Tem alguma pergunta escrita aí? Amanhã você pergunta lá na enquete, então, nas redes sociais. Entra no Instagram.